conversa muito, eu falo, você não decide, isso me trava. Peraí, nos meus sabe onde é que está a verdade? Dá o microfone para ela. Claro. Qual é a questão? Qual a pergunta? O que vocês querem resolver? Eu quero ter um segundo filho, ele não quer. E aí a gente fica naquela, vamos ter, não vamos. Então é As suas indecisões são em relação ao trabalho. E ao filho, ao segundo filho. Não, mas você está decidida em relação ao segundo filho? Você gostaria? Sim. Olha que curioso. O que a gente vê hoje? Camarada não é responsável por porra nenhuma. E tá aí postando ideia na internet, não gera emprego, não quer ter filho. Ele só cuida de um cacto. Ele só cuida de um cactus. Ele não é capaz nem de ter um pet. Que é a evolução, né? É a involução maior ainda, né? A metamorfose da desgraça. Existe o pai de pet, existe o pai de planta. E aí existe o pai de cactus, porque cactus você precisa menos trabalho ainda. Então, um dos elementos que mostra essa potência do ser humano é quantas pessoas ele é capaz de se tornar responsável por elas. Olha o tamanho da profundidade. Então não tem a ver com você ter o carro dos seus sonhos. Você vai até ter, mas foda-se o carro dos seus sonhos. Ah, não tem a ver com você ir lá para Maldivas e tomar uma marguerita. A vida não é isso. É como você cuida das pessoas. Então esse é um lugar de maturidade. É um convite para todo mundo. Ela não tá muito querendo avançar na carreira e nos negócios. As decisões são demoradas. E ela tá decididinha para ter um outro filho. É um chamado, eu quero ser mulher. Eu só quero ser mulher. Tem que decidir, para onde vai o negócio? Ah, tô tão insegura. Eu quero ser mulher. Ela precisa desse espaço. Ela não vai conseguir ser, ela pode ser agora. É um chamado, é quase um pedido de ajuda. Você tá sentindo? Agora emoção, né? Por quê? Eu não tinha parado para pensar que talvez a minha indecisão do trabalho demanda tanto tempo. É por isso mesmo, pela minha vontade mesmo de dar continuidade à nossa família, né, a ter outro filho. E é um dos pontos que agora me deu um estalo, né? Por que vocês se casaram? O amor, né? Acho que esse tempo todo nós de casados aí, né, 7 anos, a paixão nunca, claro que tem, né? Márcio, vocês se casaram e um dos objetivos do casamento é ter filhos. Sim. Um dos maiores. Esse vídeo aqui embaixo vai transformar completamente a forma como você conduz a sua vida e os seus negócios. Tá aqui na descrição do vídeo. Toca, já abre esse vídeo, deixa ele correndo aí enquanto você assiste esse. Bora. Quando as pessoas escolhem se casar, o objetivo é ter filhos. E cada vez menos as pessoas querem ter filhos. E normalmente as pessoas não querem ter filhos porque filho dá o quê? Trabalho. Mas a vida é para dar trabalho mesmo. O objetivo do casamento é entregarmos filhos a Deus. É por isso que você se casou. Entende? E ainda mais se sua mulher está te pedindo isso. E aí, em relação à questão de trabalho, em relação à questão financeira, se vira, dê conta. Ela vai estar no lugar dela, que é o lugar dela de parir, cuidar das crias. E você que dê conta. Se o negócio que ela toca crescer, ela vai ter menos tempo para o que ela realmente quer e pode fazer. Só ela pode gerar uma vida. Nós homens entramos com uma parte no começo muito pequena. Isso está muito ligado a ela. Só que de vocês dois, somente ela pode gerar uma vida. E vocês dois podem tocar um negócio. Então, como seria se você saísse do CLT e fizesse a construtora se transformar em algo que gera muito mais faturamento do que o negócio que ela toca? Essa é a pergunta. Porque qual é a questão? A mulher, ela pode trabalhar? Pode. Ela tem que trabalhar. Se a mulher tem que trabalhar é porque existe um homem fraco do lado dela. E eu quero crer que você não é um homem fraco. Você está na CLT e construindo um negócio fora ainda, né? Você não me parece ser um homem fraco. Então ela pode trabalhar. E se ela tem que trabalhar, é a ausência de um masculino forte do lado dela. Ela está te fazendo um pedido. Ela já fez isso várias vezes, provavelmente, de formas distintas. E agora ela começa a entrar num processo de sabotagem. Nossa, eu não sei porque eu demoro a tomar decisões. Eu queria melhorar as minhas decisões. Aí a gente vai lá e entrega um protocolo de decisões mais rápidas. Ela pega e toca fogo naquilo e fala, esse protocolo não é muito bom. Porque ela quer ter filho. A pergunta que fica, então, não é pra ela, é pra você. Você tá com medo do quê? Acho que eu tenho crenças limitantes. Né? Recente até busquei um aconselhamento, constelação familiar, né? Outros meios de autoconhecimento. Minha mãe, viúva, 33 anos, eu tinha 12, filho único, somos de família do Nordeste, que veio para o Sudeste. Né? Então, um histórico de vida, cada um, né, tem os seus históricos. Então, eu acho que num autoconhecimento hoje, eu estou saindo das crenças limitantes. Mas se você tá com medo... Não, aí o medo vem disso, do passado, dificuldades financeiras, um pouco de resgatar momentos do passado. O teu grande pensamento é que
se eu tiver um filho, se tivermos mais 1 ou 2 ou 3 filhos, eu não sei, nós podemos ter problemas financeiros, eu não quero que a gente atrase financeiramente a vida da família, ou os nossos filhos podem sofrer se nós tivermos problemas financeiros. O que você acredita que é o teu pensamento? De fato, eu não quero que os filhos tenham problema financeiro, né? Hoje, a conversa é muito assim, poxa, eu tô fazendo não é mais para mim, é para o que eu posso proporcionar, no caso hoje para a Sara, né? Que não sei se de fato é a melhor decisão, porque ela tem que ter a vida dela, as dificuldades dela, o crescimento dela sozinha. Então, o que eu não recebi, que eu não sou herdeiro, né? A Estela também não é. Talvez já tenha um pensamento inadequado de querer deixar tudo para ela, né? Que talvez não possa ser bom para ela. Seguramente não é. Você tem algo que eu acredito, dificulte a vida dos seus filhos. Dificulte a vida dos seus filhos. A gente acompanha muitos amigos próximos que são muito ricos. Quando você é pobre, você fica rico, aí você começa a ficar amigo de gente rica. Aí você começa a descobrir que gente rica é tão fodida quanto gente pobre também. Tudo fodido. Só muda o conforto, né? A gente fodida usando o Renner ou gente fodida usando o Hermès, Louis Vuitton, mas é todo mundo fodido. Cabeça tudo estourada, não importa, né, se é rico ou pobre. E a gente vê a quantidade de pessoas, por exemplo, que são muito ricas e muito ricas desde muito tempo. Uma coisa é a gente, nós nos tornamos milionários há 5 anos, 6 anos, né? Nós somos o novo rico. Mas gente que os filhos nasceram num lugar de muita riqueza. A gente tem alguns amigos assim. E a gente vê a diferença dos filhos, mesmo em relação aos pais, mesmo quando esses filhos nascem num ambiente de muita riqueza, como os pais tocaram esses filhos. Então tem pais que deram literalmente tudo pro filho e não fizeram com que o filho tivesse nenhum nível de dificuldade. Todos os pesos da vida foram retirados. Bota alguém para resolver, não sei o quê, né? E ele não sentiu o peso da vida. E aí essa criança não tem esse adolescente agora, ou esse adulto, não tem uma substância forte dentro dele. A biografia dele é uma biografia fraca, ele é um ser humano frágil. Ele não consegue entender o quanto ele precisa ser forte perante tudo na vida. Diferente de outros lugares, onde mesmo o pai sendo bilionário, muito, muito ricos, eles colocaram o filho para poder passar por movimentos de desafio, sofrimento, privação, para que esse filho desenvolvesse questões morais dentro dele. É um outro nível de ser humano. É um outro nível de ser humano. E os pais não fazem isso. Principalmente as mães não fazem isso. É muito curioso ver os casais se olhando agora. Quando eu falei isso assim, os homens olhando para as mulheres. Viu? Porra, precisa vir aqui para tomar esse esculacho. As mães, elas são boas demais. Algumas vezes os pais são bons demais, né? E aí debilita, cria um ser humano fraco, um ser humano frágil, um ser humano incapaz. Não vai ser capaz de prover uma família, não vai ser capaz de ter filhos, não vai ser capaz de montar um negócio, não vai ser capaz de cuidar de outras pessoas. Não vai ser capaz. Por coincidência ou não coincidência, hoje eu acordei muito cedo, acordei antes das 5 da manhã, e como eu estava muito cansada pelo dia de ontem, eu escolhi não levantar. Eu fiquei na cama e fui ouvir uma homilia do padre Paulo Ricardo. Alguém conhece o padre Paulo Ricardo? E ele dizia hoje nessa homilia sobre a escolha das pessoas de não terem filhos. E ele dizia assim que... da família que você pediu para eu ouvir, eu não ouvi ainda. É isso, não falei para você? Que eu pedi para... que eu tinha ouvido uma homilia linda do padre Paulo Ricardo. Ele dizia o seguinte, que teve um determinado momento da vida dele, que quando criança, que ele estava muito adoentado, muito, muito, muito adoentado, e a mãe dele o levou no médico. E o médico disse assim para a mãe dele, essa criança ela não está doente, essa criança está desnutrida, porque eles comiam muito pouco em casa. Eles tinham, acho que eles eram 3 irmãos, 3 ou 4. E eles tinham muita pouca comida, porque o pai dele estava vendendo assim os objetos pessoais para comprar comida. E que, num determinado momento, o pai dele botou a mãe dele, os irmãos, num ônibus, foi até a casa do sogro, o avô do padre Paulo Ricardo, e deixou lá a mãe dele, os filhos, e disse para o sogro, meu sogro, o senhor me perdoe, mas hoje eu não estou dando conta. Teus netos e a sua filha estão passando fome comigo. Então, cuida deles um tempo para mim, porque eu vou resolver isso. E volto para buscá-los. Já tivemos pessoalmente com o padre Paulo Ricardo, inclusive ele nos contou, né, que o pai dele prosperou muito financeiramente, eu acho até um homem rico, um fazendeiro hoje lá em Mato Grosso, né? Então ele deu jeito mesmo, né? E aí o padre Paulo Ricardo estava falando sobre isso, que as pessoas não querem ter filhos pelas dificuldades financeiras. E aí o padre Paulo Ricardo diz assim, né? Mesmo com todas as dificuldades que eu passei, eu sou muito grato por estar aqui hoje. Eu estou muito grato porque meus pais tiveram o tanto de filho que tiveram, mesmo passando por dificuldade financeira. E aí ele disse assim, sem ser pretensioso, sem ser soberbo, eu sei que muitas pessoas no mundo também são gratos porque eu existo.
Todos os dias da minha vida, eu escuto uma homilia do Padre Paulo Ricardo e a gente fala o quê? Obrigada, Padre Paulo Ricardo. A gente fala pro Spotify, né? Muito obrigada, Padre. Como teria sido se os pais do Padre Paulo Ricardo, por dificuldades financeiras, por medo, não tivessem tido o Padre Paulo Ricardo? Como teria sido se sua mãe não tivesse tido você por dificuldades financeiras, né? Por medos? Então, a vida é assim mesmo. Talvez vocês vão ter mais filhos e vai ser financeiramente mais difícil, mais apertado. Talvez vocês deem menos luxo para cada um desses filhos momentaneamente, mas no fim, esses filhos serão gratos porque vocês os tiveram. Vocês vão ser gratos por terem tido mais filhos e Deus vai ser grato a vocês por terem tido mais filhos. E queira Deus que tenham filhos que honrem muito vocês e sejam pessoas maravilhosas para o mundo. É nisso que vocês têm que se focarem.